Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 35 vai falar sobre capital e montante. Sou a professora Alkene Luz, com o componente curricular Matemática. O que é montante? Montante é o sinônimo de valor acumulado. Além disso, ele é considerado como um dos conceitos básicos da matemática financeira. Em resumo, com o cálculo do valor acumulado, podemos perceber a variação que determinada quantia investida sofre ao longo do tempo de aplicação. Como calcular o montante? A fórmula do montante independe do tipo de juros aplicado na operação. Sempre será igual ao capital inicial mais o juro. Está aí a fórmula M, que indica montante, que é igual a C, capital, mais J, que indica juros. Então, montante é igual a capital mais juro. No entanto, os juros envolvidos nesta operação podem ser encontrados de formas distintas, a depender da estrutura em que é calculado ao longo do tempo. Por isso, é possível extrair o montante através das fórmulas de juros simples. Lembra naquele slide 34 o que falava sobre juros simples? Vocês lembram de como é a fórmula, como é que eu calculo juros simples? Juros simples é igual a CID, capital vezes a taxa vezes o tempo. Por isso, é possível extrair o montante através das fórmulas de juros simples e juros compostos. Na fórmula dos juros simples, como o nome já aponta, a operação acontece de forma muito básica. Exemplo 1. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, ele já cita aqui que ele diz na própria questão, ele fala sobre, que diz que é juros simples. Então, eu vou primeiro calcular o juros simples, que eu tenho o capital, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo. Depois, eu calculo o montante. Então, o capital é quanto? 1.200. A taxa, 2% ao ano, né? No caso aqui, ele cita aqui 2%. Eu transformo em fração. Se eu transformando em fração, aí eu transformo em número decimal, que é representado por 0,2% ao mês. Durante o tempo de quanto? De 10 meses. Então, a fórmula de juro é igual a CID. Então, juro é igual a 1.200, o capital, vezes a taxa, que é quanto? 0,02, vezes 10, que é o tempo. Eu multiplicando todos esses termos aqui, eu tenho como resultado R$ 240. Então, montante é igual. Eu já tenho o juro. E tem o capital, que é quanto? O capital é 1.200. Então, montante é igual a capital mais juros. Montante é igual. O capital, né? 1.200 mais 240, que foi o resultado do juro. Eu só faço o quê? A soma de capital mais juro, que é igual a quanto? A 1.440 reais. Então, o montante produzido é de R$ 1.440 reais. O exemplo 2, ele fala de que João realizou uma compra a crédito no valor de R$ 600 reais, sabendo que ele dividiu o valor em 5 meses e que a taxa de juros simples da compra é de 3%. Qual o valor final que João irá pagar? Então, ele fala aqui que juros simples. Então, ele já cita aqui que é um exemplo de que ele fala que é a taxa de juros simples. Então, se é a taxa de juros simples, então eu tenho que calcular primeiro os juros para poder calcular o montante. Ele deu tempo de quanto? De 5 meses. Ele deu o capital dele de quanto? A compra de crédito foi de quanto? De R$ 600 reais. E a taxa foi de quanto? De 3%. Então, aqui nós vamos aqui
substituir. Se eu tenho capital de 600 e tenho tempo de 5 meses e a taxa de 3% ao mês, então, eu só substituo e faço a multiplicação. Juro é igual a 600 vezes a taxa, que é 0,03 vezes 5. Se eu multiplicar 600 vezes 0,03 vezes 5, eu tenho como resultado 90. Então, eu tenho 90 reais. Para saber o valor final, então, o montante, o valor final, é só aplicar a fórmula de montante. Qual é a fórmula de montante? Capital mais juro. Então, montante é igual a 600, que é o capital, mais 90, que foi o juro. Que eu somar 600 mais 90, eu tenho como resultado 690. Então, João pagou 690 pelo produto. Obrigada pela atenção e pratiquem bem as atividades, porque à medida que você pratica essas atividades, você aprende muito mais. Você buscando o seu conhecimento, ele só aumenta. Então, isso é importante para todos nós, a aprendizagem. E é através da aprendizagem que a gente consegue os nossos objetivos. Eu acredito que vocês vão fazer as atividades e estudem bastante. Fiquem com Deus.